Shalom, shalom, irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é, que há de vir, não há outro. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias. Hoje eu quero compartilhar com vocês a passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que tem como título a oração de Eliseu na guerra contra os sírios. Versículo 8 está escrito: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem do Altíssimo mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com ele. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Altíssimo, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Altíssimo abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas o Altíssimo ele trouxe um despertamento para mim esses dias, meditando nesta palavra, aonde o nosso Pai ele é cheio de estratégias. Então, aqui, o rei da Síria, ele, em seu quarto, nas suas câmaras, ele planejava emboscadas contra o rei de Israel. E então, o Eterno, ele revelava a Eliseu o que o rei da Síria estava planejando contra o rei de Israel, a emboscada que o rei da Síria estava planejando. Então o rei da Síria fica enfurecido, e ele pergunta: quem é o traidor, quem é que está nos entregando as nossas estratégias, o nosso plano para o rei de Israel. Então, um dos servos do rei diz assim: ninguém, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E então o rei, diante dessa resposta do seu servo, ele ordena que um exército, vá prender ao profeta Eliseu. E ao amanhecer, o servo de Eliseu, quando ele sai, ele vê o exército da Síria cercando a cidade de Dotã. Então ele fica amedrontado, ele fica com medo e ele diz assim: ai, meu senhor, o que faremos? Então o profeta Eliseu fala simplesmente para ele: não temas, aleluia, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós que somos crentes, que confessamos a Yeshua como nosso Salvador, nós temos um inimigo das nossas almas. E a partir do momento em que nós confessamos a Yeshua, nós entramos numa guerra. E aqui, a palavra inicia no versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis, de que a Síria fez guerra a Israel.
Só que há uma diferença entre guerra e batalha. Guerra, deixa eu pesquisar, falar aqui o que eu pesquisei, é um conflito maior, é um conflito mais duradouro, ele tem um maior tempo de duração. Já a batalha, ela é por um período, é um curto tempo, certo? Ela é limitada. E o que me chama a atenção é que nesta batalha entre o rei da Síria e o rei de Israel, o Eterno dá uma estratégia, uma nova estratégia, porque o nosso Deus é um Deus de estratégias. Ele é um Pai que nos dá estratégia para cada batalha que o inimigo ele se levanta para nos atacar. E a estratégia que o Eterno dá para Eliseu aqui, juntamente com o rei de Israel, primeiramente o Eterno revela aquilo que ele maquinava no seu quarto, enquanto o rei da Síria maquinava, ou melhor, enquanto o profeta dormia, enquanto o rei de Israel dormia, o rei da Síria maquinava o mal. Então me vem à memória o Salmo 36, versículo 4, onde está escrito: no seu leito, algumas versões estão dizendo na sua cama, maquina a perversidade, ou planeja o mal, né? Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Então ali, enquanto Eliseu dormia, enquanto o rei de Israel dormia, o rei da Síria planejava um ataque, uma emboscada para apanhar o rei de Israel e também para prender o profeta Eliseu ali por último, né, na situação quando ele não conseguiu apanhar o rei de Israel em suas emboscadas. E não é diferente conosco. Enquanto nós dormimos, o inimigo, ele planeja contra as nossas vidas, mas o Altíssimo, ele traz a revelação, como através de estratégias para nós vencermos o nosso inimigo. O Altíssimo poderia ter, ou melhor, Eliseu poderia ter orado ao Altíssimo e ele poderia ter mandado fogo do céu, poderia ter enviado as tropas de Israel e cercar ali o exército da Síria e todos serem mortos ali naquele confronto. O Eterno poderia agir de várias maneiras, mas a estratégia que o Eterno deu ao profeta Eliseu, quando ele ora, ele pede que todos aqueles ali sejam cegos, fiquem cegos. E assim o Altíssimo faz. Todos ali ficam cegos e são levados pelo próprio profeta Eliseu a Samaria. E no meio de Samaria, o profeta ora e pede que o Altíssimo abra os olhos daquele exército. E quando eles se veem, eles estão ali, no meio da cidade de Samaria. E o rei de Israel pergunta: o que faremos? Vamos matá-los? O que faremos, meu pai? E Eliseu diz: não, alimente-os. Dê de comer e de beber. E o que eu acho, o que o Eterno me fez meditar nesta palavra é porque estratégias, elas vão definir a guerra, sabe? Enquanto a táticas, ela vai vencer batalhas isoladas. Então o Altíssimo, ele nos dá estratégias para vencermos o macro, para vencermos as guerras. Nós temos as estratégias, mas nós também temos as táticas que o Altíssimo também vai nos dar para vencer as batalhas, porque o inimigo é aquele que arma a emboscada, é aquele que vem pelos lados, é aquele que vem na luta no corpo a corpo contra nós, enfim, ele também tem as táticas dele para vencer as batalhas, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Qual é a estratégia? Qual a tática para esta batalha? Porque uma batalha não é igual a outra. A estratégia que nós vamos usar hoje
Não foi a estratégia que nós usamos há algum tempo atrás e nem será a estratégia que nós vamos usar daqui a algum tempo, porque Deus ele vai nos dar estratégias para vencer cada batalha. Porque nós vamos passar um tempo sem batalhas, mas também vamos passar tempo em batalhas, porque assim era com a nação de Israel. Assim o Eterno deixa escrito para que nós tenhamos um exemplo de que hoje, verdadeiramente, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta, há uma guerra, há batalhas que nós precisamos vencer dia após dia e que nós estejamos atentos à estratégia que o Altíssimo vai nos dar para vencermos cada batalha. Essa foi a estratégia do Altíssimo para aquele tempo em Israel. E no versículo 23 está escrito: ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, essa foi a estratégia para que um tempo a batalha cessasse. É claro que nós vamos ler em diante, a partir do versículo 24, o exército da Síria, eles sobem novamente, eles cercam ali Samaria, e há fome, uma grande fome, mas há uma nova estratégia para o Altíssimo, que o Altíssimo dá para a nação de Israel para vencer aquela batalha. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos qual a estratégia que o Altíssimo nos dá para vencermos cada batalha. Amém? Que o Altíssimo permaneça nos abençoando. E até a semana que vem, se Ele assim nos permitir. Shalom, shalom.